Agora, notícias internacionais. O grupo terrorista Hamas disse que vai libertar 2 reféns russos que foram levados em 7 de outubro do ano passado de Israel. Maxim Ekin e Alexander Trufanov são israelenses, mas também têm nacionalidade russa. Um representante do grupo terrorista está em visita à Rússia e informou que a decisão de libertar os 2 reféns veio depois de uma negociação direta com o regime de Vladimir Putin. Segundo Israel, 101 pessoas ainda estão sob domínio do Hamas. E quem chega para fazer uma análise é o Manuel Furriela, que é mestre em Direito Internacional pela USP. Furriela, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão. Como é que fica, né, essa declaração do Hamas, né, que depois de uma intermediação com a Rússia pode liberar 2 reféns? Qual é a sua análise, por favor? Boa tarde. Bom, primeiro, só para explicar essa questão de nacionalidade, como Israel, ele concede a nacionalidade a qualquer judeu em qualquer país, então, eles eram russos, mudaram para Israel e lá conseguiram também a nacionalidade israelense, só para a gente esclarecer aos telespectadores, né, essa questão. De qualquer forma, o Hamas ele busca enfraquecer a liderança israelense do governo de Netanyahu neste processo de libertação de reféns. Então, ao tratar diretamente com terceiros, ou seja, com o governo russo, com Vladimir Putin, eles tratam, libertam, ou seja, eles atendem à reivindicação, o pedido, né, do governo russo e dessa forma tiram como interlocutor o governo israelense. Então, é um dos objetivos do Hamas, ele se fortalecer, demonstrando que o governo israelense não tem sido um bom interlocutor para a libertação de quase 100 reféns que ainda estão com eles e tentar desgastá-lo perante a própria opinião pública israelense, já que a gente sabe que os familiares e amigos destes que ainda se encontram sequestrados, encontram em cárcere, é um dos maiores desgastes que tem o governo israelense. Então, essas tratativas elas não têm progredido. O Hamas reivindica principalmente um amplo cessar-fogo para que haja essa libertação. E como a gente sabe, o governo israelense ele tem uma ampla agenda de ataque não somente a alvos do Hamas, como também as próprias lideranças desse grupo terrorista e outros alvos, Hezbollah, etc. Então, essa quantidade dos ataques israelenses impede, neste momento, essa estratégia impede qualquer cessar-fogo. Não tendo cessar-fogo, eles não libertam reféns, mas libertam por outros meios, com outros interlocutores. Esta é a mensagem. De qualquer forma, Furriela, alguns analistas ventilaram um tempo atrás se os reféns ainda estariam vivos. E quando o Hamas vem e diz, olha, a gente pode libertar 2 reféns, há uma esperança, né, de que outros também possam estar vivos. Muito provavelmente a maior parte está, porque para o Hamas não há interesse, né, em não mantê-los, né? Eles são moeda de troca. Infelizmente, a gente acaba tendo que ser pragmático na análise, né, porque está lidando com vidas humanas. Mas é um tipo de sequestro e manutenção no cárcere que o grande ativo que o Hamas tem, o que ele tem para negociar são essas vidas. A maior parte, então, com certeza estão vivos. Mas também, infelizmente, há uma outra grande probabilidade. Alguns já têm ido, seja nas próprias operações de guerra, porque a faixa de Gaza ela é muito estreita, muito pequena, e o governo israelense, as forças armadas israelenses, têm empreendido amplo ataque na região. Então, infelizmente, alguns dos sequestrados também podem ter morrido nesse processo. Mas não há dúvida de que uma grande parte, no mínimo, ainda está viva, porque eles necessitam para fazer trocas. Uma ampla via cessar-fogo, ou por conta do cessar-fogo, ou pontuais. Essa da Rússia, por exemplo, foi muito conveniente para o Hamas, né? Para mostrar que ele é flexível, ele cumpre o que ele promete, mas ele trata com outros interlocutores, tentando desqualificar o Netanyahu como aquele que, aos olhos, né, da própria população israelense, solucionaria o problema dos reféns.
Agora, a gente sabe, né, que o Irã é quem financia vários grupos terroristas, né, como o Hamas, na faixa de Gaza, o Hezbollah no Líbano e outros também. Inclusive, Furriela, Israel planeja um ataque contra o Irã como resposta ao lançamento de drones no começo do mês. Em visita a uma base militar, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, disse que o mundo vai entender a força de Israel quando a ação acontecer. A lista de alvos de Israel tem sido o assunto de conversas prolongadas entre os líderes israelenses e a administração Biden, que pediu para que os ataques não fossem direcionados à infraestrutura da indústria petrolífera do Irã. Washington teme um ciclo de escalada, especialmente a uma semana antes da eleição presidencial nos Estados Unidos. Na sua avaliação, a eleição americana é o que está segurando essa resposta de Israel? Sem dúvida que é, porque ela é uma resposta muito arriscada. Até agora, o que nós tivemos em relação a Israel e o Irã foram respostas pontuais para que houvesse uma justificativa interna. Então, o Irã, toda vez que é atacado, tem seus interesses desguarnecidos, um ataque pontual a Israel e vice-versa, dessa forma. Agora, nos últimos tempos, além dos ataques terem se intensificado, o que também tem motivado Israel a dar uma resposta mais forte é essa agenda dele mais recente de atacar os alvos que têm trazido problemas para Israel. Então a gente percebe ataques muito intensos ao Hezbollah, ao Hamas, morte dos líderes dos dois grupos, e o Irã é o outro alvo. Então há uma chance de um grande ataque israelense ao Irã, e por conta desse ataque ser em larga escala, os riscos são muito grandes. Então pode ser conflagrada uma grande guerra regional entre as duas potências. Os Estados Unidos não vão ter como não se envolver, já que mesmo Israel sendo muito mais equipado, ele não tem contingentes militares para uma guerra desse tamanho, né? O Irã é importante na região, tem armamentos menos sofisticados, tem bastante poder bélico e tem um contingente militar muito grande. Então, os Estados Unidos provavelmente teriam que entrar num conflito desses e, com certeza, terão se eles se tornarem em larga escala. Então, nada disso, pelos riscos que traz e pelo envolvimento americano, faz com que seja prudente antes das eleições, pelos efeitos eleitorais que podem ter, beneficiando um ou outro dos dois candidatos, seja a candidata democrata ou republicano. Pós-eleições, muito provavelmente virá um grande ataque e, infelizmente, ele pode conflagrar uma grande guerra regional. Pois é, a gente torce para que isso não aconteça, mas com certeza vamos estar acompanhando tudo e de muito perto, viu? Inclusive, o governo israelense, Real, acusou 6 jornalistas da rede Al Jazeera de serem agentes do Hamas e também da Jihad Islâmica. Os documentos foram encontrados na faixa de Gaza e mostram ligações com grupos terroristas. Os arquivos incluem tabelas de funcionários, listas de cursos de treinamento para terroristas, listas telefônicas e comprovantes de salários. Os documentos também mostram a data de afiliação, o cargo ocupado no grupo e fotos dos 6 jornalistas em reportagens nas frentes de batalha. A rede de televisão do Catar negou a acusação. Mas veja como realmente o desafio ele é grande, né, quando o assunto é terrorismo, porque são redes que vão se formando, não é? Os grupos terroristas, eles também contam com apoio em vários outros órgãos e instituições. Essa questão dos jornalistas, eu acho que tem que ser investigada com cuidado, porque a Al Jazeera é uma emissora que tem bastante capital, muitos recursos, contrata jornalistas com cuidado, porque ela buscou ser, quando foi criada, como sendo uma emissora de notícias que teria ação na região, mas seria um canal necessário numa região que não é atendida, né, por grandes grupos internacionais de mídia. Então, ela teve esse propósito, ela tem apoio financeiro, então, em termos de necessidade de recursos, não há nenhuma necessidade. Agora, pontualmente ou em termos pessoais, se alguns jornalistas, por afinidade às teses terroristas ou aquilo que está sendo discutido, eles, em termos individuais, recebam recursos, pode sim ter acontecido. Agora, institucionalmente, com envolvimento
emissora, eu acho que é improvável. Vale uma investigação sobre o caráter, sobre o comportamento de cada uma das pessoas envolvidas, com muito cuidado, porque também não acho que haja tanta probabilidade assim. Agora, sobre a emissora, não faz nenhum sentido. Ela perderia a sua independência e ela não tem necessidades econômicas nesse sentido. Improvável a emissora, alguma chance aí de, em termos pessoais, já que são pessoas físicas que têm, às vezes, alguma visão do que acontece na região em prol de certos grupos e acabam se envolvendo. Riela, a gente tem acompanhado uma outra tensão e com muito cuidado aqui no Conexão, que é o seguinte: os Estados Unidos afirmaram pela primeira vez que há sim evidências de que a Coreia do Norte enviou tropas para a Rússia. Segundo a Casa Branca, pelo menos 3.000 norte-coreanos foram levados de navio para o leste da Rússia, onde estão passando por treinamento. Fontes sul-coreanas afirmam que a Coreia do Norte prometeu enviar 10.000 soldados até dezembro. Segundo o governo americano, esses norte-coreanos serão vistos como alvos pelos soldados ucranianos. Um representante de Pyongyang chamou a atenção de rumor. Na verdade, ele chamou a afirmação de rumor sem fundamento. A Rússia também não confirmou a presença de soldados norte-coreanos no país. E deputados russos ratificaram por unanimidade um tratado de defesa mútua com a Coreia do Norte. O acordo de parceria estratégica abrangente deve ser examinado em 6 de novembro pela Câmara Alta, antes de ser assinado pelo presidente Vladimir Putin. O artigo 4 do tratado prevê assistência militar imediata em caso de agressão armada por parte de terceiros países. O acordo também prevê esforços para diminuir o impacto de possíveis sanções econômicas que possam ser impostas por outros países. Rússia e Coreia do Norte tiveram uma aproximação considerável desde o começo da guerra na Ucrânia em fevereiro de 2022, não é, Furriela? Sim, há uma probabilidade grande desses termos serem verdadeiros, já que o acordo existe, né, foi firmado como você mencionou. Agora, em termos estratégicos, interessa aos dois. A Rússia, ela tem tido problemas de fornecimento, principalmente de munição, ela tem esgotado seus estoques desse tipo de item, ela tem tido dificuldade de reposição por conta das sanções internacionais, então a Coreia do Norte se torna ali uma grande provedora, fornecedora disso. Essa questão de contingentes, ela também pode ser verdadeira porque a Rússia, ela está com muitas dificuldades em arregimentar soldados para que possam ir para a linha de frente. Ela já tem essa questão como uma questão importante. Então, trazer soldados externos, esses vindos da Coreia do Norte, seria muito importante. Mas, mais do que tudo isso, o que eu acho que mais preocupa é como vai ficar a Coreia do Norte nisso tudo. Porque a gente já sabe que ela só contava até agora com o apoio chinês, que afirmou que nunca vai aceitar que a Coreia do Norte agrida outro Estado. Obviamente está falando de um eventual ataque norte-coreano à Coreia do Sul, ao Japão, ou algum território americano mais próximo. Mas, se ela fosse atacada, a Coreia do Norte, a China já tinha informado de que ingressaria num conflito protegendo a China. E agora, protegendo a Coreia do Norte, melhor dizendo. E agora, a Coreia do Norte conta com outro tipo de apoio, que é o apoio russo. Então, a Rússia deixou muito claro nesse acordo que qualquer ataque militar à Coreia do Norte faria com que ela entrasse diretamente. Então, muda bastante o jogo. A Coreia do Norte, antes do apoio chinês e agora o mais recente russo, ela só contava consigo própria e com um armamento nuclear que ela tem, a gente já sabe que tem algumas ogivas, que mesmo ainda sendo de tecnologia rudimentar, já permitem afastar qualquer tipo de ataque, desencorajar pelo menos. Então, esse apoio russo faz toda a diferença na geopolítica da região. Agora tem informação chegando aqui para a gente sobre as eleições nos Estados Unidos. A campanha de Donald Trump apresentou uma queixa à Comissão Eleitoral Americana em Washington por suposta interferência estrangeira na corrida presidencial. De acordo com a denúncia, funcionários do Partido Trabalhista Inglês viajaram para os Estados Unidos para ajudar candidatos democratas. O Partido Trabalhista é do premier Keir Starmer. Disseram que não financiaram a viagem e que o grupo de quase
100 pessoas viajou por conta própria. E autoridades da Geórgia afirmaram que o site eleitoral do estado sofreu uma tentativa de ataque hacker. Segundo investigações, a invasão teria partido de um país estrangeiro, mas foi evitada a tempo. A Geórgia é um dos estados decisivos na eleição presidencial e pode definir o resultado. O site é usado por eleitores que desejam pedir cédulas de votação para votação antecipada. O FBI e as agências federais foram comunicadas. A Geórgia afirmou que a votação continua normalmente por lá. Professor, veja como todos os dias aqui, essa corrida presidencial nos Estados Unidos tem novidades, né? E pontos de tensão. Cada dia é um cenário novo, um capítulo diferente. Realmente ela é única na história americana, não só porque ela tem um conjunto de fatores que em outras eleições a gente tinha isoladamente, né? Então, o atentado, ou 2 atentados, de uma forma que quase levou à morte de um candidato, do Donald Trump, aquele tiro que ele recebeu, mas mesmo não sendo só esse, outra tentativa também aconteceu dentro ainda da sua residência, essa foi afastada muito antes de ter qualquer chance de atingi-lo. Tem um candidato que saiu, né, de campo, saiu do jogo eleitoral já num processo muito adiantado, que foi Joe Biden por problemas de saúde, que tem um filho com problemas também judiciais, que isso também interferiu na campanha, com uma candidata que entrou já com processo adiantado, processo eleitoral adiantado, que é Kamala Harris, com um outro candidato, né, que é o Donald Trump, com problemas judiciais, únicos também na história americana, que até trouxeram discussões jurídicas por conta da novidade, de se ele poderia ou não ser candidato, e se ele poderia ou não ser preso estando na presidência da República, caso vencesse. E agora mais esses fatores, você tem interferência estrangeira, há acusações sobre a Rússia também a favor de Donald Trump, e essa agora em relação ao Partido Trabalhista da Grã-Bretanha, a favor aí da Kamala Harris. Então, você tem todo de questões novas nesse processo eleitoral conturbado. Mas isso tudo nos mostra que é muito importante a eleição desse ano, justamente porque são grupos opostos, de muito diferentes, se candidatando ao governo americano. Porque no passado, antes da ascensão do projeto do Trump, as candidaturas, mesmo tendo diferenças, elas não tinham diferenças tão acentuadas quanto agora. Então, eu acho que esse, digamos assim, extremismo de propostas é que tem tornado o processo mais acirrado, e aí nós temos todo dia, como mencionou, novidades, e elas não são novidades que sirvam para o debate democrático ou que sirvam para a construção de algo, mas sim probabilidades e tensões que não favorecem o processo eleitoral, mas mostram um acirramento e uma disputa importante que tem feito com que grupos extremistas se encorajem em atos como de hacker, terrorista, tentativa de assassinato e por aí vai. Exatamente, a gente segue de olho. Furrella, sempre é muito bom contar com a sua análise aqui no Conexão. Uma boa tarde, até a próxima.